Bom dia, povo. Ó a galera chegando. Que massa, que massa, que massa. Sejam bem-vindos. Fala, Rafa, Fábio, Thiago, que legal. Sejam muito bem-vindos a mais um Desafio 7 Dias que a gente está começando hoje. Desafio com bastante conteúdo, que tem como objetivo, além de contribuir com a tua vida, trazendo um conteúdo bacana que vai impactar a sua vida, também tem um objetivo de construção de hábito, construção de disciplina, fortalecimento da consistência como elemento fundamental para suas conquistas. Então vai ser muito legal. Olha a Núbia. Fala, Nubinha. Legal, cara. Vários alunos aí do Eagle Coaching, muito bom. Olha aí a Dai, pós-corrida, muito bem. Já correu, já fortaleceu o seu cérebro, seu corpo. Agora vamos fortalecer a sua mentalidade. Que massa, cara. Ó, antes da gente começar, é só deixar claro para vocês que essa live e as demais lives que nós vamos compartilhar ao longo dessa semana não ficarão disponíveis aqui no Instagram. Então, para aqueles que porventura não conseguirem acompanhar ou chegar atrasado e perder algum conteúdo, ela estará disponível no nosso canal do Telegram até o final do desafio, tá? Então até o final desses 7 dias elas ficarão lá. E depois desses 7 dias elas entrarão para a nossa comunidade Ninho das Águias, que é um projeto super novo, mas depois eu falo para vocês sobre esse projeto para aqueles que querem participar dele. Beleza? Que legal, cara. Sejam bem-vindos todos vocês. Espero que ao longo desses 7 dias possamos fortalecer a mentalidade, ou seja, a ideia aqui é realmente dar um upgrade na mentalidade, trazendo para vocês alguns conceitos e alguns elementos que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido e que podem ajudar vocês a alavancar a vida de vocês, sejam nos estudos para concurso público e sejam em outras áreas da sua vida. Até porque existe uma grande semelhança nas diversas áreas da nossa vida, né? Todas elas acabam exigindo um comportamento muito semelhante para que a gente possa atingir a plenitude, o topo daquilo que a gente está buscando, tá? Então, vai servir, o que eu vou falar para vocês esses dias, vai servir para aqueles que estudam para concurso público, vai servir para aqueles que estão buscando melhorar a si mesmo, vai servir para aqueles que estão em busca de algum sonho, de algum objetivo, porque a gente vai trabalhar com pilares de tudo isso aí, né? Então, muito bom dia, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Já somos quase 90 aí lá já no começo da nossa live. E lembrando que serão 7 dias seguidos a partir de hoje, até o dia 20, que será na quarta-feira que vem. Então, durante todos esses dias, nós estaremos juntos neste desafio 7 dias. E eu espero contar com a presença de todos vocês ao longo desses dias. Queridos, para a gente começar o nosso desafio, eu escolhi uma temática que me parece uma temática muito urgente poder compartilhar e tem sido um verdadeiro desafio, principalmente para a galera que me acompanha e que a maior parte da galera que me acompanha aqui estuda para concurso público, mas o que eu vou falar vai além do concurso público, podem ter certeza disso aí. Aqueles que estiverem aqui por qualquer outra razão, com certeza o que eu vou falar vai agregar bastante valor. E qual que é a temática de hoje? Eu quero falar da diferença entre simples e fácil. Simples e fácil. E por que eu quero falar sobre essa diferença? Parece um tema meio incipiente, né? Um tema meio idiota assim. Mas não é não.
Ele é um tema muito forte, muito poderoso, porque o fato das pessoas não conseguirem visualizar a diferença entre simples e fácil faz com que elas acabem trilhando um caminho, por vezes, muito mais complicado do que poderia ser, e aí não atinge o objetivo, né? Então eu quero compartilhar com vocês a minha percepção sobre a diferença entre simples e fácil. Primeiro é que se você for no dicionário, você já vai encontrar simples e fácil como sendo sinônimo. Tá? E achar que simples e fácil é a mesma coisa acaba gerando uma certa confusão na hora de você definir uma estratégia para conquistar os seus objetivos de vida. Então, eu vou trazer vários panoramas, vários contextos para mostrar para vocês o que seria um simples e o que seria um fácil. Vamos pegar um primeiro panorama que é emagrecer. Tá? Emagrecer é um desafio para uma boa parte da população mundial, até porque a alimentação que nós temos hoje ela é uma alimentação que tende a ser muito pobre em nutrientes, e também o nosso dia a dia, a nossa rotina faz com que nós acabemos entrando num ciclo de não cuidado com o próprio corpo. Quem aqui já tentou emagrecer? Levanta a mão, comenta aqui agora para eu saber quantos de vocês já passaram pelo desafio de emagrecimento aqui. É muito legal porque emagrecer, cara, acaba sendo quando você entende a lógica da parada e você executa, cara, não tem como, você chega. Ó, a galera aí já tentou emagrecer. Olha, a doutora Débora, tô tentando. Então vamos lá. Emagrecer é simples, porém não é fácil. Emagrecer é simples, porém não é fácil. Como assim, Daniel? Por que emagrecer é simples? Porque emagrecer é o resultado. É o resultado de dois fatores. Emagrecer é o resultado de consumir menos energia e gastar mais energia. Qualquer ser humano na face da Terra que combine esses dois fatores, consumir menos energia e gastar mais energia, ele tem um resultado que é o emagrecimento. Querendo você ou não, este é o resultado. E por que esse é o resultado? Porque é como o nosso corpo funciona. E aqui não tem nenhuma outra variável que está em jogo. Ah, Daniel, mas eu tenho uma doença. Não tem nenhum problema. Você pode ter a doença que for. Se você conseguir ingerir menos energia e conseguir gastar mais energia, o resultado é uma matemática simples. Você vai perder o seu peso. Isso é simples. Isso é muito simples. Essa é uma matemática simples. Porém, não é fácil. E por que não é fácil? Porque se fosse fácil, todo mundo que quisesse emagrecer, emagreceria. Pô. Então percebe-se claramente que não é fácil porque a maioria tenta e não consegue. E é muito provável que aqueles que já tentaram uma vez, tentaram duas, três, quatro, cinco. Enquanto o cara não consegue ver a simplicidade do processo, ele não consegue realizar o processo. Tá? Eu vou pegar um outro exemplo aqui agora. Acordar cedo. Muitas pessoas colocam como meta acordar cedo para conseguir realizar várias atividades no seu dia, para ampliar as possibilidades do seu dia. Acordar cedo é algo simples. Você coloca lá o seu relógio para despertar e você desperta naquele horário. Se você colocar o seu relógio para despertar às 5 da manhã, você consegue acordar às 5 da manhã. Tá? É simples. É só levantar da cama e acordar. Porém, não é fácil. Por isso que a maioria das pessoas tentam fazer isso e não conseguem. Tá?
Concurso público. Passar em concurso público ou estudar para concurso público é um processo simples, porém não é fácil. Um processo de estudar para concurso público é simples. Você tem lá a banca organizadora, ela traz umas regras no edital. Esse edital tem todo o conteúdo que você precisa estudar. Às vezes o edital traz até a distribuição desse conteúdo dentro da prova, dizendo quanto que vale cada matéria. Ele traz a quantidade de questões que vai ser cobrado no dia da sua prova, ele marca o dia, e a única coisa que o edital fala para você é: estuda esse conteúdo, no dia da prova eu vou te perguntar sobre esse conteúdo. Aí o camarada vai lá, estuda esse conteúdo, no dia da prova ele vai lá e responde as perguntas que são feitas na prova com base no conteúdo que ele já sabia antecipadamente, ele estudou. Esse é um processo simples, porém não é fácil. Então eu trouxe vários elementos, vários paralelos para mostrar para vocês que apesar de conceitualmente simples e fácil serem conceitos semelhantes, na prática eles são totalmente diferentes. Coisas que são simples nem sempre são coisas fáceis de fazer. Então todas as vezes que você enxergar algo que muitas pessoas desejam fazer, muitas pessoas querem aquele algo, mas a maioria não consegue aquele algo, é muito provável que a conquista daquele algo seja algo difícil. E, por ser algo difícil, acaba afastando as pessoas. E as pessoas acabam tendo medo de fazer aquele algo. Por quê? Porque aquele algo é algo difícil. Né? O difícil costuma afastar as pessoas. Por quê? Porque nós vivemos hoje no mundo, como diz o Zygmunt Bauman, né? Um mundo de liquidez. Nós vivemos relações sociais líquidas. E a sociedade líquida, ela tem como característica principal exatamente esse acesso facilitado a todas as coisas. Então nunca na história da humanidade foi tão fácil aprender, nunca foi tão fácil conhecer, nunca foi tão fácil ter acesso às várias coisas e oportunidades. Nós vivemos uma época da humanidade, uma época de extrema facilidade do acesso. Né? Veja só, eu estou agora falando para vocês direto de Portugal e tem pessoas aqui me assistindo de todo lugar do Brasil, cara. Pelo menos a maior parte. Não imagino que tenha alguém de outro lugar aí que não seja do Brasil. Né? Se tiver alguém de outro lugar do mundo que não seja do Brasil, pode até comentar aí. Mas a maioria de vocês, cara, estão aí no Brasil, eu estou em Portugal. E a gente está conversando em tempo real, velho. Isso é maravilhoso, isso é louco. Então, essa rapidez da informação, essa rapidez do contato, essa facilidade que o mundo moderno trouxe, ele nos acomodou e ele nos afastou das coisas que são difíceis. Então, quando eu vejo coisas difíceis na minha jornada, eu tenho uma tendência natural de não querer enfrentar. Né? E o fato de não querer enfrentar aquilo que é difícil tem tornado as pessoas mais fragilizadas, mais fracas. As pessoas começam os projetos e à medida que aqueles projetos vão se tornando mais desafiadores e mais difíceis e vão exigindo mais dedicação, mais esforço, à medida que vai se tornando mais difícil, vai afastando as pessoas. Por isso que a maioria das pessoas não consegue chegar ao final de projetos. Por isso que a maioria das pessoas não consegue enxergar ao final de algo que seja incrível, que é algo que ela está buscando. Isso é muito sério. E aí, é nesse momento que as pessoas acabam confundindo aquilo que é simples com aquilo que é fácil. E aí, há 13 anos, eu ensino pessoas a estudarem para concurso público, porque estudar para o concurso público é um processo extremamente simples. Extremamente simples. Mas ele vai ficando difícil à medida que o cara vai caminhando. E aí, o cara que não está mais acostumado com coisas difíceis, com os desafios difíceis, ele começa a desistir. Por quê?
Porque ele confundiu. Apesar do processo ser simples, ele não é fácil. E aí ele desiste. E aí a gente está criando uma legião, uma sociedade de pessoas fragilizadas que não conquistam porra nenhuma na vida. Por quê? Porque quando fica dificilzinho, o cara já vai lá e já a sua força de vontade já se esvai. E aí ele vai e desiste, ele vai e se entrega, ele olha e fala, não, isso aqui está muito difícil, deixa eu fazer outra coisa mais fácil. Quantas vezes na vida nós trocamos aquelas coisas que eram difíceis por outras coisas mais fáceis? E isso é muito sério. Por que isso é sério? Porque você está perdendo oportunidades incríveis na sua vida porque você está procurando fazer algo fácil. E a maioria das coisas tops do mundo não são fáceis, porra. As coisas mais incríveis, as coisas mais prazerosas, as coisas que te dão o maior retorno, não são fáceis. Para de procurar solução fácil para a tua vida. Se você está buscando algo incrível, se você está buscando algo grandioso, se você está buscando algo que a maioria das pessoas não tem, essa porra não vai ser fácil. Para de procurar algo fácil, porque você não vai chegar nisso que você quer. A colega comentou aqui, eu quero ser PRF. PRF é algo muito simples. Ser PRF é algo extremamente simples. Tivemos um concurso no ano passado, tem uma banca organizadora, teve um edital com as regras do jogo. O edital já diz o que você tem que estudar, como você tem que se preparar. Ele diz até o exame médico que você tem que apresentar no dia. Ele diz que vai ter um psicotécnico. Ele fala pra você qual caminho você tem que seguir. Você só tem que seguir a porra do caminho. Você só tem que estudar aquele conteúdo. Aí vão marcar o dia de uma prova. Daquele dia da prova, você tem que chegar lá tranquilo para colocar o conteúdo no papel e marcar o X no lugar certo. Aí você passa no concurso, aí você vai para uma academia e depois você sai Polícia Rodoviária Federal. Isso não é uma coisa complicada, isso é uma coisa simples de se fazer. Mas não é fácil. Tá, Daniel. Entendi que simples e fácil são coisas diferentes. Mas por que as coisas simples costumam ter um alto grau de dificuldade? Por que coisas simples costumam ser difíceis? Que essa aqui é a grande chave da parada. Porque coisas simples dependem de um comportamento nosso. E o nosso comportamento para atingir aquela coisa simples exige de nós força de vontade. E a porra toda fode quando entra em jogo a necessidade da nossa força de vontade. Porque o que torna difícil uma conquista como essa é manter a nossa força de vontade intacta. Por exemplo, a colega olhou ali e falou assim, eu quero ser PRF. Isso é simples. Beleza, aí ela pega e fala, nossa, o Daniel falou que é simples. É só pegar o edital, olhar lá o edital, ver o conteúdo, estudar aquele conteúdo, no dia da prova marcar o X no lugar certo. Pronto, é isso aí. Aí ela pega, baixa o edital e aí ela começa a ver as matérias do edital. Ah, então é só estudar essas matérias? É só estudar essas matérias, é simples. Aí ela começa a estudar as matérias. De repente ela se depara com a matéria de língua portuguesa. E aí ela começa a estudar a língua portuguesa. Aí ela pensa, língua portuguesa, estudei a vida toda a língua portuguesa, vai ser simples, vai ser fácil. E de fato é simples, porém não é fácil. E por que não é fácil? Porque na hora que ela começa a fazer as questões das provas antigas, ela começa a errar essas questões. E aí ela erra essa questão, ela fala, nossa, mas é simples, por que eu estou errando essas questões? Por quê? Não é porque é simples que é fácil. Então, quando nós nos referimos
a este processo que passar em concurso público depende apenas de você estudar, essa é uma forma de simplificar o processo, mas não significa que esse processo vai ser fácil. Tá? E onde é que a gente se perde aqui? A gente se perde porque existe um momento decisório interno e diário que eu tenho que enfrentar. E este momento decisório interno e diário é onde eu posso perder o jogo. Então, quando eu acordo de manhã e eu estabeleço para minha meta de que eu tenho que estudar língua portuguesa, e eu estudo língua portuguesa, então o meu desejo ele acaba se encaixando com a minha necessidade. O simples acontece. Eu vou lá e estudo língua portuguesa. No outro dia, eu vou estudar legislação de trânsito. Se eu quero ser PRF, eu tenho que estudar no outro dia legislação de trânsito. Então, estabeleço uma jornada de hora, eu vou lá, olho quantas horas eu vou estudar legislação de trânsito, sento e estudo legislação de trânsito. Essa é a simplicidade do processo. Onde que começa a ficar difícil esse processo? É porque este processo exige esta variável que é a sua força de vontade. E tudo que depende da nossa força de vontade se sujeita às nossas intempéries do dia a dia. Então, na teoria, quando eu olho esse sistema simples de estudo, ele parece fácil, mas na prática não é. Porque nem todo dia quando eu acordo eu tenho vontade de estudar, porra. É verdade ou não é? Nem todo dia quando eu acordo a minha mente está boa para aprender raciocínio lógico matemático. Nem todo dia quando eu acordo eu me sinto potente, capaz. Nem todo dia quando eu acordo eu tenho vontade de sentar a bunda na cadeira e estudar. Ou seja, quando eu pego essa teoria simples e jogo na prática e jogo no campo de batalha, aí o bicho pega. Por quê? Porque é quando você começa a encontrar as dificuldades que a vida tem para desenvolver aquele comportamento. Então, as pessoas neste momento elas acabam se deixando levar pela dificuldade e se entregam à dificuldade e se esquecem que o processo era simples. E quando você esquece que o processo é simples e você começa a olhar muito para a dificuldade do processo, a sua força de vontade começa a se esvair. E aí você começa a perder aquela energia potencial que você tinha no início que fez você começar os estudos. E isso explica o porquê que a maioria que começa a estudar para concurso público nunca passa. Isso explica porque a maioria que tenta emagrecer nunca consegue emagrecer. Existe uma legião de pessoas tentando emagrecer hoje no planeta Terra. E elas não vão conseguir emagrecer porque elas vão perder o jogo onde? Na sua força de vontade. No dia em que ela não tiver vontade e que se tornar difícil, e aí ela vai confundir a dificuldade de se manter no processo com a simplicidade do processo. Cada dia uma batalha consigo mesmo, exatamente o que o Matheus falou agora. Então, onde que a minha atenção tem que ser colocada quando eu me vejo dentro desse dilema existencial? Eu preciso entender que alimentar a minha força de vontade diariamente é parte do meu processo de conquista do meu sonho. Ou seja, eu vou conquistar aquilo que eu quero, eu sei como fazer porque é um processo simples, mas a dificuldade em fazer aquilo reside no fato de que eu tenho que manter a minha força de vontade inabalável até conquistar aquilo que eu quero. Aqui mora o grande desafio da sua vida. Fortalecer a sua força de vontade, alimentar a sua força de vontade todos os dias para você conseguir atingir o resultado que você quer.
Aqueles que forem capazes de manter a sua força de vontade intacta do início ao fim, chegará em qualquer lugar e alcançará o que quiser na vida. O que quiser na vida. Ou seja, o grande desafio, o grande problema que nós enfrentamos não é tanto o processo. Porque o processo é simples. O grande desafio que nós enfrentamos tem a ver com a manutenção da nossa força de vontade por todo o processo. Se eu for capaz de manter a minha força de vontade intacta por todo o processo, ao final do processo, o resultado será inerente a ele. E para você manter a sua força de vontade inabalável, você precisará cultivar alguns comportamentos que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Esses comportamentos que eu quero compartilhar com vocês agora, eles não são o foco inicial temático desse primeiro dia de desafio. Mas ele é inerente a esse primeiro dia de desafio. Então, o processo é simples, porém o processo não é fácil. E eu preciso alimentar a minha força de vontade para essa força de vontade me levar até o final deste processo. E aí você pode estabelecer qualquer objetivo na sua vida. Qualquer que seja o objetivo da sua vida que você estabelecer, o caminho é o mesmo. Existe um processo para se chegar lá. Esse processo é simples. Beleza? E aí você vai ter que executar esse processo até chegar lá. Tá? Então, você precisa compreender que a simplicidade do processo não representa a facilidade do processo. O processo, ele não será fácil, ele será extremamente difícil, ele será extremamente doloroso, ele será extremamente cansativo. A maioria dos dias você terá vontade de desistir. A maioria dos dias você terá vontade de chutar o balde. A maioria dos dias você se sentirá incapaz. A maioria dos dias você achará que nunca vai alcançar essa porra. A maioria dos dias será extremamente difícil. Mas a simplicidade se manterá do início ao fim. Então, uma vez enxergando o processo para realizar aquilo que eu quero, eu preciso manter a minha mente inabalável e a minha mente firme no propósito de execução deste processo até atingir o resultado final. Deixa eu só voltar aqui minha outra câmera, peraí. Então, meus queridos, é aqui que vem a chave da parada. A chave da parada é você conseguir manter a sua energia motora, essa sua força de vontade que faz a sua vida se movimentar. É você conseguir manter ela completamente inabalável. Se você for capaz de manter a sua força de vontade inabalável, você chegará onde você quiser chegar. Isso que eu estou falando é uma mensagem que infelizmente não vai chegar ao coração de todas as pessoas. Eu queria que chegasse, mas não vai chegar. E por que não vai chegar? Porque existe um processo de seleção natural onde nós vamos sendo selecionados ao longo da nossa jornada de vida. E a gente vai sendo selecionado à medida em que a gente se dispõe a fazer coisas e outras pessoas se dispõem a fazer outras coisas. E aí, a maioria nunca estará disposta a fazer coisas mais difíceis. A maioria vai sempre procurar a coisa mais simples, mais fácil. Por isso que nós temos hoje uma geração tão superficial, tão fragilizada mentalmente. A própria Organização Mundial da Saúde, eu já trouxe várias vezes esse elemento para vocês, já sinalizou que até 2030 nós teremos praticamente metade da população mundial com doenças psicológicas como depressão, síndrome do pânico, TOC. E são pessoas que estão fragilizadas
e que não estão conseguindo lidar com os desafios diários da vida, que estão se tornando, que são difíceis, mas que por vezes são simples. Então, se você quer se selecionar, se você quer se separar desta multidão que nunca vai alcançar aquilo que busca, fica comigo nessa segunda parte desta aula, que é exatamente o que eu quero trazer para você. Comportamentos e elementos que podem ajudar você a manter a sua força de vontade inabalável. Aproveito para convidar todos vocês que se interessam por esse tipo de temática a acompanhar e a se inscrever no nosso canal do Telegram. Nós temos um canal no Telegram, o link está na bio do Instagram, e esta live aqui ela não vai ficar disponível depois. Essa live aqui ela vai ficar apenas no ao vivo, só para quem está aqui agora, no Instagram. Quem quiser assistir essa live depois eu vou fazer uma edição nela e vou fazer um resumo desta live, num pequeno PDF. Vou colocar lá no canal do Telegram. Tá? Esse conteúdo vai ficar lá no canal do Telegram. Então, para aqueles que entraram depois e para aqueles que quiserem acompanhar ou perder algum desses conteúdos, vocês podem acompanhar lá no canal do Telegram, tá? O link está na bio do Instagram. Então é só chegar no link aqui que está na bio do Instagram e ir lá e seguir. Quem já está no canal do Telegram lá? Quem já está no canal do Telegram, comenta aqui. O canal do Telegram está muito legal, porque é um lugar fora das redes sociais, onde a gente compartilha alguns conteúdos mais aprofundados de desenvolvimento pessoal, estratégia de estudo, de vida equilibrada. Está bem bacana lá. Tá? Então todos vocês estão super convidados para estarem lá e acompanharem a nossa jornada. Já tem a galera do Telegram aí também, muito bom. Muito bom, que legal, cara. Então, para aqueles que não estão no canal do Telegram, cola lá, que está sendo muito massa. E esta live ficará disponível lá depois, para aqueles que não assistirem toda ela. Então, vamos agora entender como nós fazemos para manter a nossa força de vontade inabalável. Vamos lá. Como eu disse para vocês, é algo simples, beleza? É algo simples. Porém, não é algo fácil. A simplicidade do que eu vou ensinar para vocês, ela é proporcional à dificuldade que é executar isso. E você vai entender muito bem à medida em que você olhar para sua própria vida, olhar para sua própria jornada, você já vai conseguir identificar momentos da sua vida em que você se deparou com a dificuldade desse processo, tá? Então, um primeiro elemento que revela-se muito poderoso no fortalecimento da força de vontade está na disciplina. Quando você age de forma disciplinada, na execução de um comportamento constante, de forma repetitiva, de forma consistente, isso produz no teu cérebro uma habitualidade na execução daquele comportamento. Todo novo comportamento, ele guarda na sua própria essência uma necessidade de mais força, de mais energia para executar aquele comportamento. Por exemplo, acordar de manhã. Acordar de manhã é um comportamento extremamente desafiador no primeiro dia em que você decide acordar de manhã. De forma que, para você conseguir acordar de manhã, você precisa despender muita força, muita energia. Ou seja, a sua vontade tem que ser maior, porque é algo que mentalmente você não está habituado em fazer. Tá? E aquilo que nós não estamos habituados em fazer, costumam despender mais energia no seu início. Ok? À medida em que você executa aquele comportamento de forma disciplinada, e quando eu falo disciplina significa todos os dias, à medida que executa aquele comportamento todos os dias,
o meu cérebro se acostuma com aquele comportamento. E ao se acostumar com aquele comportamento, ele deixa de despender tanta energia para a execução dele, porque ele passa a se tornar um hábito. E quando um comportamento se torna um hábito na sua vida, você deixa de precisar de muita força de vontade para executar aquele comportamento. É uma ideia de como se aquele comportamento passasse a ser algo automático na sua vida. E é engraçado porque nós conseguimos fazer várias coisas nessa pegada. Existem várias coisas na nossa vida que nós temos o hábito de fazer e nós conseguimos construir essa rotina. A gente consegue construir esse comportamento disciplinado. Em contrapartida, para outras coisas, a gente não consegue. É muito louco isso. É muito louco isso. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele comportamento que eu estava desenvolvendo, que já está habitualizado, que já tem um hábito, aquele comportamento que eu já venci aquele início, que é um pouco mais difícil, olhar para ele e perceber, falar, caraca, se eu conseguir executar esse comportamento aqui, que também era difícil, eu também posso conseguir executar esse outro comportamento. Então, é possível pegar emprestado aquela força de vontade necessária para executar algo na minha vida e emprestar essa mesma força de vontade para executar um outro algo que eu quero. Então, por exemplo, algumas pessoas têm facilidade para acordar cedo. Se você tem facilidade para acordar cedo, esse é um desafio para uma boa parte das outras pessoas. Então, eu tenho que olhar para esse hábito de acordar cedo e falar, velho, eu consigo acordar cedo. Se eu consigo acordar cedo, eu também consigo ir para academia todo dia. Se este for um hábito que você quer construir. Algumas pessoas conseguem ir para academia todo dia. E ela já tem uma rotina para isso para ela está habituado. Ora, se ela consegue ir para academia todo dia, ela pode pegar emprestada essa mesma força de vontade e falar, pô, se eu conseguir ir para academia todo dia, que é algo que a maioria das pessoas não consegue fazer, então eu consigo também estudar todo dia. Então, eu consigo fazer uma associação mental potencializadora que vai me ajudar a pegar emprestado a força de vontade que eu já uso para realizar algo bem e colocar em algo que eu estou começando a realizar agora. Isso é extremamente poderoso. Agora, você precisa se concentrar no processo da construção do hábito. Quando você se concentra no processo da construção do hábito, o resultado aparece. O resultado aparece na sua vida. A Wendy falou uma coisa muito legal aqui. Ela falou assim, é mais fácil construir hábitos negativos do que hábitos positivos. Lógico. E por quê? Porque os hábitos negativos, eles costumam ser mais fáceis. Eles são mais prazerosos. E é aqui onde eu tenho que começar a mudar a minha forma de pensar. Que coisas grandiosas não costumam ser fáceis. Coisas maravilhosas não costumam ser gostosas. O processo até alcançar aquilo lá é difícil, é trabalhoso, é doloroso. Emagrecer é algo doloroso, é algo difícil, mas é algo possível. É algo possível por quê? Porque se eu construir o hábito de ir para academia, de gastar minha energia e de me alimentar melhor, o resultado final vai ser esse. Vai ser emagrecer. Então, a grande parada está em eu conseguir destinar minha energia para o processo necessário para atingir aquele resultado e todos os dias repetir esse processo. Porque a disciplina só se constrói quando eu executo diariamente o mesmo processo. E aí, meus queridos, vai uma grande sacada aqui para vocês. Quanto mais similar for
o comportamento dentro daquele processo, ou seja, quanto mais eu repetir do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo horário, mais fácil será para o meu cérebro se adaptar àquela nova rotina e se habituar a ela. O que significa dizer? É que ao construir uma disciplina, procure construir um hábito disciplinado no mesmo horário todos os dias. Então, se você quer construir o hábito de ir para a academia, construa o hábito de ir para a academia no mesmo horário todos os dias, para que o seu cérebro naquele horário já se acostume com o processo. Se você quer acordar todos os dias cedo, coloque o mesmo horário para você acordar todos os dias. Coloque o seu horário para acordar todos os dias no mesmo horário, porque depois de um tempo o seu cérebro vai se acostumar com aquele processo. Então, vai deixar de ser um desafio, vai deixar de ser difícil e vai se tornar algo parte do seu processo mental. Então, a disciplina, ela é uma das chaves mestras para você conseguir manter a sua força de vontade inabalável. Significa dizer, realizar o mesmo comportamento todos os dias da mesma forma, até você não precisar mais decidir se realiza ou não realiza aquele comportamento. Tá? Então, essa é a primeira chave mestra para você manter a sua força de vontade inabalável. Segunda sacada que eu quero compartilhar com vocês, para vocês manterem a sua força de vontade inabalável. Cuidado com as exceções. Cuidado com as exceções. O que significa exceções? Você desenha a sua linha disciplinada de comportamento, onde todos os dias você vai lá e vai acordar, por exemplo, às 4 da manhã. Todo dia você vai acordar às 4 da manhã. Aí num belo dia você resolve acordar às 10. Acordar às 10 se torna uma exceção dentro daquele comportamento habitual que você está desenvolvendo. O que essa exceção cria na sua mente? Essa exceção cria uma nova possibilidade. Então olha que louco. A sua mente estava se habituando e se acostumando com a ideia de todo dia acordar às 4 da manhã. No início foi extremamente difícil, ela precisou de muito mais energia. Por quê? Porque ela tinha uma memória de outros dias que se acordava às 10. Mas agora você está impondo para ela a disciplina de acordar às 4 todos os dias. E aí você vai lá e acorda às 4. Um belo dia você resolve acordar às 10. No dia seguinte, quando você for acordar às 4, o seu cérebro vai registrar a outra possibilidade excepcional que foi aberta no dia anterior, que é a possibilidade de acordar às 10. E aí vai nascer para você aqui um momento microdecisório, que é extremamente perigoso. Depois de um tempo realizando aquele hábito, o seu cérebro vai olhar para você e vai perguntar o seguinte: tem certeza que você quer acordar às 4? Por que você não acorda às 10? Não tem problema não. Como a Dai falou, vai abrir uma brecha. Então, permitir exceções na construção de um hábito disciplinado é extremamente arriscado. Por que é arriscado? Porque você vai dar para o seu cérebro uma nova possibilidade de fazer aquele comportamento. E é uma nova possibilidade que não é a possibilidade que faz parte do seu processo estratégico de atingir a finalidade que você quer. Então, se isso não faz parte do seu processo estratégico, talvez não compense abrir aquela exceção. Até o teu hábito estar completamente formado, até o seu hábito estar completamente consolidado na sua vida. Agora, isso não significa que você precisa viver sob um regime disciplinar militar de realização das suas coisas, das suas tarefas. Por quê? Porque a vida não é assim. Às vezes você está doente, às vezes você tem uma situação que não permite você realizar aquilo naquele momento que você se planejou realizar. E tudo bem. Se você
intencionalmente estabelecer que naquele momento você vai realizar uma outra coisa porque existe uma motivação maior para aquilo, intencionalmente você já se prepara para no outro dia despender uma força maior para realizar aquela tarefa de voltar ao hábito disciplinado. E aí você tem que ter o cuidado de não transformar as exceções na regra. Então, geralmente as pessoas que começam a tolerar exceções na sua disciplina, essas exceções tendem a substituir a regra. Então, eu acordo todo dia às 4 da manhã. Um dia eu acordei às 10. Aí no outro dia eu falo, mas não tem problema não, é só mais hoje. Acordo às 10 também. E aí você inverte o jogo. E a exceção passa a ser a regra. Então você tem que ter o cuidado de manter-se firme de forma intencional para você conseguir executar bem aquela disciplina que você quer executar. Uma outra sacada que eu quero compartilhar com você que é extremamente poderosa. Ajude o teu cérebro. Ajude o teu cérebro. Ajude o teu cérebro. Por favor, ajude o teu cérebro, cara. Se você estabeleceu que você quer construir um determinado hábito disciplinado para você manter a sua força de vontade intacta, ajude o teu cérebro. E como é que eu faço para ajudar o meu cérebro? Preste atenção nessa sacada que ela é muito poderosa. Eu facilito as coisas ou facilito o acesso às coisas que vão me ajudar no desempenho daquela disciplina e dificulto o acesso às coisas que vão me atrapalhar. Então, eu facilito o acesso às coisas que vão me ajudar e dificulto o acesso às coisas que vão me atrapalhar. Vamos pegar como exemplo aqui o acordar às 4 horas da manhã, que é o exemplo que eu estava dando. Eu quero acordar às 4 horas da manhã. Beleza? Como que eu faço para facilitar a construção deste hábito? Então, para acordar às 4 da manhã, eu preciso dormir mais cedo. Óbvio, porque o seu corpo precisa descansar. Então, eu facilito o processo para acordar às 4 da manhã. Durmo mais cedo. Ou então, eu preciso acordar às 4 da manhã. Ao invés de colocar 20 sonecas, eu vou colocar um alarme. Às 4 da manhã. Porque é o horário que eu tenho que acordar. Se eu coloco soneca, eu não estou ajudando o meu cérebro a criar aquele hábito. Porque o meu cérebro vai ter a tendência de apertar o alarme e acordar no outro horário. Então, coloco apenas um alarme. Exatamente para o meu cérebro não ter opção de não fazer. Simplesmente executar aquilo lá. Então, se eu quero construir uma disciplina, eu facilito o acesso às coisas que vão me ajudar a construir ela e dificulto o acesso das coisas que vão me atrapalhar. Tá? Vamos trazer isso para o contexto do estudo, que é uma boa parte da realidade de vocês. Se eu quero estudar todos os dias no mesmo horário, para manter a minha força de vontade inabalável, o que eu faço? Primeiro, eu já deixo pré-definido o que eu vou estudar. Quando eu tenho um planejamento de estudo bem estruturado, eu já deixo pré-definido que amanhã eu vou estudar às 2 horas da tarde língua portuguesa. Tema, crase. Quando eu deixo todo este ambiente setado, previamente, na hora que eu sento para estudar, eu simplesmente sento para estudar. Eu não preciso ficar pensando o que eu vou estudar. Eu não preciso ficar pensando qual material eu vou usar. Eu não preciso ficar pensando. Porque é exatamente esses momentos decisórios que eu preciso eliminar. E aí eu tenho que deixar minha mente livre para pensar coisas mais importantes, como, por exemplo, guardar as regras de crase obrigatória e crase facultativa. Se a minha mente ela fica livre para guardar as regras de crase obrigatória e crase facultativa, naturalmente eu vou aprender crase, vou acertar as questões no dia da prova, eu vou responder as questões da prova e vou gabaritar e vou passar no concurso. Então, eu tenho que me conhecer o suficiente para perceber o como eu me ajudo dentro desse processo e o como eu me atrapalho.
Se eu percebo as coisas que me ajudam, eu vou lá e facilito o acesso a essas coisas. Se eu percebo as coisas que me atrapalham, eu vou lá e dificulto as coisas que me atrapalham. Desta forma, eu consigo desenvolver o hábito e a consistência de um comportamento que vai me levar à realização do meu objetivo. Isso vai valer para você emagrecer, isso vai valer para aqueles que querem estudar para concurso público, isso vai valer para aqueles que querem juntar dinheiro, isso vai valer para qualquer situação da sua vida. Se você quer chegar, saiba que o processo é simples, porém não é fácil. A simplicidade do processo está exatamente nas várias fases que você pode executar esse processo. Isso é simples. A dificuldade está exatamente no executar, no fazer. Para fazer, eu preciso manter a minha força de vontade inabalável. E eu mantenho a minha força de vontade inabalável como? Eu mantenho minha força de vontade inabalável alimentando ela. E eu alimento ela construindo uma disciplina forte. Eu alimento ela evitando exceções a esse comportamento disciplinado. E eu alimento ela trazendo uma rotina de consistência onde eu facilite o acesso a essa disciplina e dificulte o acesso às coisas que me atrapalham na construção dessa disciplina. Se vocês focarem a atenção de vocês nesse núcleo simples de execução de um processo, vocês vão realizar o propósito que vocês predeterminaram para si mesmos, independentemente de qual seja ele. Então, se você quer emagrecer, esse é o objetivo final. Pega o processo de emagrecimento, que é menos energia ingerida e mais energia gasta, e executa esse processo. E aí você pode buscar a ajuda de um nutricionista para aprender a executar, a ingerir menos energia. E você pode buscar a ajuda de um personal trainer para aprender como gastar mais energia. São dois profissionais que podem te ajudar nesse processo. Aí você só tem que executar. Ok? Você só tem que executar. Beleza? Se eu quero passar no concurso público, você tem que estudar e manter a sua mente tranquila para que no dia da prova você pegue todo o seu conhecimento e consiga reproduzir no seu caderno de prova. Se você quiser ajuda, você pode continuar acompanhando o meu trabalho, porque isso é o que eu faço há 13 anos. Ajudo pessoas a aumentar a sua performance. Este conteúdo que eu compartilhei é um conteúdo que já está inserido dentro dos conteúdos que vão te ajudar a manter-se firme dentro dessa jornada até você passar. Então, quanto mais próximo de mim você tiver, mais chance você tem de ter um conteúdo desse nível de qualidade. É por isso que eu criei um canal do Telegram para compartilhar conteúdos mais aprofundados com vocês. Para vocês participarem do canal do Telegram, é só clicar no link da bio do Instagram. Tá? Quem curtiu esta live de hoje, porque o Instagram vai derrubar a nossa live agora, já está acabando o nosso tempo. Quem curtiu a live de hoje, manda um heavy metal aqui para eu saber se valeu a pena estar aqui comigo às 7 da manhã. Amanhã nós teremos mais um desafio. E se você curtiu estar aqui comigo, faz um print desta live, posta nas suas redes sociais, para que amanhã a gente possa reunir mais pessoas dentro dessa jornada. Nós estamos começando hoje mais um desafio de 7 dias. Esse desafio de 7 dias serão 7 temas que vão te ajudar a realizar os seus objetivos. Uma forma de você retribuir para mim o trabalho que eu estou trazendo aqui para você, que é com muito carinho, muito amor, é compartilhando essas redes sociais, nas suas redes sociais, um print dessa live, compartilhando para que mais pessoas possam estar com a gente amanhã às 7 da manhã. E para aqueles que chegaram no final e não conseguiram assistir tudo, entre no nosso canal do Telegram, que mais tarde eu disponibilizarei para vocês lá esta live editada com um resumo dos principais pontos dessa live,
para que vocês possam manter-se firmes nessa jornada extremamente desafiadora de conquistar a sua aprovação em concurso público ou qualquer outra meta de vida. Beleza? Espero que as dicas e os insights que eu tenha compartilhado com vocês possam ajudá-los. Pensem em tudo que eu compartilhei e tragam tudo isso para a sua vida de forma que você consiga executar. Ontem eu estava lendo, para a gente fechar, vou deixar para você aqui um pensamento maravilhoso que eu li ontem do Aristóteles e que eu achei assim extremamente poderoso e muito pertinente para a nossa vida, para a nossa jornada. Esse pensamento do Aristóteles parte de uma ideia de que saber não é tudo. Então, o conhecimento que você adquiriu nessa live não é tudo que você precisa para você se tornar incrível, ok? O conhecimento que você adquiriu nessa live, ele é apenas metade do processo. Então guarda isso que eu vou falar para vocês. Conhecimento, ele não é tudo, ele é apenas metade da batalha que você está enfrentando hoje. E aí o Aristóteles fala o seguinte, para você ser excelente, não basta pensar de forma excelente. E não basta querer ser excelente. Você precisa agir de forma excelente. Ou seja, o conhecimento ele é apenas metade da batalha. Se você quer vencer esta batalha, você precisa pegar esse conhecimento e aplicá-lo na prática da sua vida. Ok? Porque só sendo excelente é que você vai ter algo excelente na sua vida. Então, aprende e executa. Esse é o segredo das pessoas que conquistam as coisas mais incríveis dessa vida. Grande beijo no coração. Encontro vocês amanhã às 7 da manhã aqui no nosso Desafio 7 Dias. Quem estiver no grupo do Telegram, mais tarde vai ver esta live e vai ver também um resumo desta live num PDF que é maravilhoso. Valeu? Grande beijo no coração, galera. Tamo junto e bora vencer. Valeu, Brasil! Fui!